irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Obrigado por estar nos recebendo dentro da sua casa. Estamos nessa noite participando mais uma vez de um culto voltado ao nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, o Salmo de número 84. Livro de Salmos, o Salmo de número 84. Diz assim o salmista: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nessa noite, Deus, nós queremos reafirmar a nossa confiança no Senhor. Pai, abençoa, Deus, cada casa, Pai, que nessa noite se conecta para participar desse culto. Também outras pessoas que estarão durante a semana, Senhor, se conectando para participar do culto ao Senhor. Abençoa, Deus. Seja sobre cada um, como o salmista diz, um dia em tua casa, um dia, ó Deus, na tua presença, participando do culto ao Senhor, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Receba o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa adoração. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, a paz. É com muita alegria que eu venho entoar esses hinos. São hinos muito significativos e especiais que eu tenho certeza que o Espírito Santo separou para vocês, não só para mim, para os meus irmãos aqui, mas também para vocês. Então vamos declarar que Deus é grande, Ele é maravilhoso, que Ele tem uma nação incrível e vamos adorar o nome do nosso Senhor, amém? Senhor.
criança, Deus, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Dependentes de Ti, Pai, do Teu cuidado, Senhor, da Tua proteção, Pai. Necessitamos mais de Ti em nossas vidas, Senhor. Necessitamos mais do Teu amor, Jesus Cristo. Queremos muito mais de Ti, Senhor. Muito mais, Pai. Aleluia, Jesus. Declara, quero ser como uma criança. Quero ser como uma criança. Te amar pela
haverá outro maior igual a ti, Deus. Nunca haverá, Pai. Consagramos tudo que temos e tudo que somos a ti, Deus. Consagramos a nossa vida, a nossa família, Espírito Santo. Consagramos tudo que temos, Pai, tudo em tuas mãos, Senhor. Faça de acordo com a tua vontade, Senhor. Que nunca seja nós, Pai, mas sim Cristo, o Senhor em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
na tua casa, seja na casa de um amigo, ouvindo essa pregação, Senhor. Senhor, possa estar edificando a vida de cada um, Pai. Espírito Santo, edifica o coração, Pai, que eles recebam a tua palavra, Senhor. Pai, conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos que nós temos para louvar, bendizer o teu nome, para engrandecer ao Senhor, aquele que vive eternamente, aquele que é Senhor sobre todos e sobre todos, aquele que com a sua própria palavra, a sua voz, fez com que tudo existisse, daquilo que nada existia. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Pai, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. E nessa noite, ó Deus, se reúnem em seus lares, ó Deus, ainda distanciados de muitos queridos, mas se reúnem em teu nome, para bendizer, para louvar o teu nome, para se render ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que o Senhor seja sobre você, que a boa mão do Senhor seja sobre o seu lar, sobre sua família, sobre os seus entes queridos, que tudo possa estar em paz, com a sua vida nessa noite, nesse dia, que a graça do nosso bom Deus seja sobre você. Que Deus seja sempre generoso com o seu coração, como você tem sido generoso com essa igreja, com seus dízimos, com as suas ofertas, também com o seu envolvimento com a ação social. Nós temos desse lado aqui, os dois bancos onde você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, o seu TED, ou caso você não consiga fazer isso durante a semana, ou até mesmo hoje, você pode vir durante a semana até a igreja e depositar no gasofilácio a sua oferta. Lembrando da ação social, como eu disse, gostaria de lembrar aos irmãos sobre 3 itens que são muito importantes para nós podermos compor a ação social. Óleo, leite e café. Quando você pensar na ação social da nossa igreja, por favor, lembre-se desses 3 itens: óleo, leite e café. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Lembrando também aos irmãos a respeito das nossas reuniões durante a semana, na plataforma Zoom, às terças-feiras, o estudo do livro de Apocalipse, quarta-feira, membresia e CTB, curso teológico básico, quinta-feira, reunião de oração também da nossa igreja. Amanhã, segunda-feira, nós ainda não temos nenhuma atividade, mas ontem nós tivemos a reunião das Déboras, então você deve estar sempre aí atento. Reunião de Déboras sempre no terceiro sábado de cada mês. Josué, capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 24, diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas,
Essas pedras serão como um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e a levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem ou que carregaram a Arca da Aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes das suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significa essas pedras, explique a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui está mais uma narrativa daquilo que o Senhor fez, que o Senhor continua fazendo e o que o Senhor pode fazer. Nessa noite, Deus, nós submetemos a nossa mente, o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que essa narrativa, Deus, ela possa iluminar, ó Deus, a nossa mente, dar direção às nossas decisões, ó Deus, para que nós venhamos sempre lembrar quem é o Senhor e o que o Senhor representa para nós e o que nós representamos para o Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. O livro de Josué sempre foi muito apreciado pelos cristãos e muito citado no Novo Testamento. Ele nos mostra como Deus age em favor do seu povo. Ele apresenta todo o cuidado de Deus, que Deus sempre teve para com o seu povo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, enquanto os sacerdotes ficaram em pé no meio do leito do rio, segurando a arca, o povo de Deus passa pelo leito, passa pelo meio desse rio, sem molhar sequer um dedão do pé. E o interessante é que Deus pede para que 12 homens, cada um pegue uma pedra no meio do rio e as leve nas costas até o acampamento que ficava do outro lado, na Palestina, aonde eles estavam acampados. Vamos ver como é que isso se dá e o que esse texto tem para nos dizer e o que essa narrativa tem para nos apontar. Versículo 1 ao 8, o texto diz assim: quando toda a nação
terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. O relato diz que 12 homens, escolhidos por Josué, cada um pega uma pedra, provavelmente um pedregulho, e levam até o acampamento aonde eles estavam. Depois que eles fizeram isso, Josué também pediu que eles levassem outras 12 pedras e agora colocassem no meio do rio Jordão, aonde estavam os sacerdotes. Lá no versículo 15 ao versículo 18, a narrativa continua da seguinte forma: então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregaram a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Depois que os sacerdotes tinham colocado as pedras naquele lugar, aqueles homens que estavam levando as pedras colocaram lá onde os sacerdotes estavam, eles saem do meio do Jordão e as águas voltam ao normal. Interessante, nos versículos seguintes, Josué ele pega aquelas pedras que tinham sido levadas para o outro lado do Jordão, ele as ajuntam formando um monumento no acampamento em Gilgal, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros de distância de Jericó. Então Josué faz uma pequena pregação. Logo após que ele junta aquelas pedras, ele coloca como um monumento. Talvez todos estivessem olhando e se perguntando: por que Josué está fazendo isso? Deus tinha pedido para que ele fizesse isso, e logo após que ele faz isso, ele praticamente prega um sermão para aqueles que estavam olhando. Versículos 19 ao 24 diz assim: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E disse ele aos israelitas. Aqui Josué começa a matar a curiosidade daqueles homens e mulheres. Ele diz assim: no futuro, aquelas pedras representariam isso. No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivessem atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa
e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Ali Josué está explicando ao povo o porquê daquelas pedras, o porquê colocar ela amontoada. Quando os filhos fossem crescendo e passassem naquele lugar, olhassem e perguntassem: pai, por que um deserto tão grande e aquelas pedras tão amontoadas uma em cima da outra? Os pais deveriam lembrar os feitos de Deus. Aquelas pedras apontavam para quem era Deus. Aquelas pedras faziam com que aqueles homens lembrassem de tudo que Deus tinha feito por eles e pudesse passar de geração em geração contar os maravilhosos feitos que o Senhor tinha feito para cada um. Esse texto, meus irmãos, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo em lições, mas o centro da narrativa são essas 12 pedras que foram tiradas do leito do rio para ser feito um monumento em Gilgal, na presença de todo o povo e em frente à cidade de Jericó. E a pergunta talvez seja a seguinte: para que serviria esse monumento? Qual era o interesse real e definitivo dele? Primeiro, para manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única que Deus tinha feito. Versículos 6 e 7 diz isso: elas servirão, as pedras montoadas, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. A intenção não era simplesmente valorizar as pedras, nem tampouco o que tinha acontecido, mas a intenção era apontar para aquele que estava fazendo todas essas coisas e que tinha feito todas as coisas. Deus estava usando uma referência, um objeto, uma imagem, para que o povo pudesse lembrar dele. Fica claro que a intenção de Deus era, com aquele monumento, manter na memória do povo aquilo que ele havia feito para eles. E serviria de ensino para as futuras gerações. Versículos 6 e 7 diz: quando seus filhos perguntarem, diga para eles não só o que aconteceu, mas mostre para eles quem é que fez todas essas coisas. Os versículos 21 e 23 diz assim: disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante você até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto. O autor do texto, que é o próprio Josué, ele faz uma repetição, ele faz menção: olha, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, como tivesse um interesse genuíno e intenso de trazer à memória, relembrar a eles, não só aquele momento, mas o que Deus estava fazendo para aquele povo até aquele momento. Interessante que isso se repete no início do capítulo, como nós falamos nos versículos 6 e 7, no final do capítulo, nos versículos 21 e 23, e a pergunta que nós nos fazemos é: por quê? Porque Josué, inspirado por Deus, ele faz a repetição disso, a lembrança desses fatos duas vezes, no começo do capítulo e no final do capítulo. Certamente, para que tudo aquilo que servisse de ensino não fosse esquecido pelos seus filhos. Mas não só isso, mas quando os povos inimigos vissem também aquelas pedras, lembrasse do poder desse Deus. Olha o que diz o versículo 24: ele assim fez para que todos os povos da terra
saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Aquele memorial, meus irmãos, ficaria ali para que todos pudessem ver que o Deus de Israel era o Deus mais forte do que qualquer outros deuses de Canaã, e que não havia nenhum Deus igual a ele. Talvez você se pergunte nessa noite, o que isso tem a ver comigo? O que essas pedras têm a ver comigo? Como é que eu posso aplicar essa passagem, esse texto, essa narrativa que tem mais de 3.000 anos atrás? O que isso pode me apontar? O que isso pode definir alguma coisa sobre a minha vida? O que isso pode me direcionar em alguma coisa da minha vida? Eu diria que isso tem tudo a ver. De fato, nós não precisamos mais de um monumento de pedra para lembrarmos quem é Deus. Até porque Deus nos deixou a sua história, não gravada mais em pedras, mas em um livro que nós chamamos Bíblia. Os milagres que a Bíblia relata, ela nos mostra o caráter desse Deus, de um Deus poderoso. Esses milagres não ficaram ou não foram simplesmente uma invenção do autor da narrativa ou uma preocupação do autor de detalhar os acontecimentos, como diz o versículo 19, Josué, ele diz, olha, isso aconteceu no 10º dia do 1º mês. O autor, a Bíblia, ela não está só preocupada em fazer uma narrativa histórica. A Bíblia tem o interesse de mostrar quem é o Senhor da narrativa. Deus é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que intervém. É Ele que abre os rios, é Ele que abre os mares, é Ele que fez que o seu povo andasse em uma terra. Foi Ele que entregou esses povos nas mãos do seu povo. Nada é impossível para esse Deus. Meus irmãos, se lembrar de alguma coisa fosse tão fácil e natural, Deus não teria mandado erguer um monumento para que o povo lembrasse. Nós temos dificuldade, sim, às vezes, de nos lembrar de coisas que Deus já fez por nós. Quantas vezes na nossa caminhada, nos embates da vida, nós nos tornamos amedrontados, esquecidos daquilo que Deus já fez. Achamos que o passado, Deus fez alguma coisa e talvez no presente e no futuro Ele não possa. É por isso que Deus deixou a sua palavra escrita, para que nós pudéssemos lembrar quem é Ele, o que Ele já fez pelas nossas vidas e o que Ele pode continuar fazendo. Deus não nos deu a Bíblia para que simplesmente lêssemos e tudo bem. Ele deixou seus conteúdos para que nós não esquecêssemos quem Ele é e o que Ele oferece para nós. É por isso que no livro de Josué, Deus manda deixar aquele monumento e Ele diz, olha, quando os filhos passarem ali, lembre a eles, digam para eles, conta o relato, mostre a história, mas mostre algo que é muito mais importante, o Senhor da história. Como eu disse, Deus não nos deixou pedras, mas Ele nos deixou a sua palavra escrita, que nós devemos ler aos nossos filhos, lembrar a eles a quem nós servimos e a quem eles devem servir. Mostrar para eles que o mesmo Deus que cuidou de nós como seus pais no passado, ainda continua cuidando de nós e cuidará da vida deles. Não podemos esquecer, meus irmãos, porque Deus, Ele nos chamou e nos fez como igreja, porque Ele nos reuniu, porque Ele se torna Senhor das nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer nunca disso. Por isso a Bíblia é importante, nós não devemos lê-la, meditar sobre ela como se estivéssemos simplesmente lendo um qualquer livro. Nela nós temos os atos poderosos de Deus.
Assim como Deus deixou aquelas pedras no passado, hoje Ele deixou a sua palavra escrita para nós sempre nos lembrarmos quem é Ele e o que Ele pode fazer em minha vida e em sua vida. Para quando envolvidos em nosso trabalho, em nossa família, em nossa formação, em alguma profissão, que nós não venhamos esquecer quem é o Senhor e o que Ele pode fazer por nós. Meus queridos, não devemos nunca esquecer que o nosso socorro vem do Senhor. A nação de Israel estava diante de algo que parecia ser intransponível e de repente Deus abre o Jordão. Mas Deus estava no meio do seu povo sempre. Como é importante lembrarmos disso, meus irmãos, independente do momento que possamos estar passando, Deus está conosco. O salmista, quando ele cita o capítulo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas, mas mesmo quando nós andarmos pelo vale da sombra da morte, sabe o que é o importante? É que Ele estará conosco. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Como é importante nós lermos a palavra de Deus para nós nos lembrarmos quem é Deus e não só nos lembrarmos, mas também fazer com que a consciência daqueles que estão vindo depois de nós seja lembrada também. Meus queridos, não devemos cansar de ensinar aos nossos filhos os grandes atos de Deus. Esse era um dos maiores objetivos daquelas pedras erguidas. Aproveitando a curiosidade natural das crianças, ensinar sobre o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, às vezes nós temos tanta oportunidade para ensinar aos nossos filhos tanta coisa. Às vezes nós aproveitamos uma ocasião dentro de casa para ensinar a ele talvez um tipo de matéria, alguma coisa que nós achamos tão importante e esquecemos de aproveitar momentos da vida para lembrá-los e ensiná-los quem é Deus. É assim que a igreja se propaga. Através do ensinamento de quem é Deus para aqueles que estão vindo depois de nós. Nós não vimos esses sinais narrados aqui do capítulo 4. Nós não atravessamos o Jordão, mas mesmo assim essa história chegou até nós de uma maneira infalível. Sabe por quê? Porque essa história veio se propagando de pai para filho, de filho para pai, lembrando tudo daquilo que Deus sempre fez por nós. E quando nós nos lembramos de tudo isso, isso nos faz seguirmos, confiarmos nesse Deus. Isso faz com que nós, em algum momento, venhamos pedir socorro a esse Deus, que é Senhor de todas as coisas, que supre todas as necessidades. Meus irmãos, por que Deus nos deixou essa história? Ele queria e quer que lembrássemos que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E que será eternamente o nosso socorro e o nosso auxílio. É Ele que vai à frente. É Ele que conduz a nossa vida em meio aos seus propósitos. É Ele que cumpre a sua vontade sobre nós. É Ele que nos deixou a sua palavra para todas as vezes, quando estivermos angustiados em nosso coração, possamos ler a sua palavra e lembrarmos que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Assim como o Senhor deixou aquelas pedras, ó Deus, no passado, para que o teu povo pudesse lembrar quem é o Senhor. Hoje o Senhor nos deixou a tua palavra, para quando nós lermos a tua palavra, Deus, possamos, ó Deus, nos lembrar que servimos a um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Um Deus que nos dá vida, que nos alimenta. Um Deus que nos dá filho e famílias. Um Deus que conduz a nossa mente. Um Deus que nos livra do mal. Um Deus que adestra os nossos passos, ó Deus, e um Deus que conduz as nossas vidas em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas também o mesmo Deus que está conosco em todo momento. Pai, que a cada vez que nós lermos a sua palavra, nós venhamos nos lembrar dessas verdades. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.